A série do novo Avatar da Terra já está em desenvolvimento, e nas últimas semanas tivemos uma enxurrada de vazamentos sobre a trama, os personagens e os conceitos que serão explorados. Como era de se esperar, os fãs ficaram completamente divididos. Neste vídeo vamos discutir tudo o que pode dar errado com o novo Avatar, ou pelo menos, tudo o que tem preocupado a comunidade. Ao analisar os comentários nos vídeos e publicações que fiz, notei que as mesmas preocupações surgem repetidamente, deixando muitos fãs inquietos. Por isso vamos explorar esses pontos, compartilhar minha visão sobre o assunto e tentar entender se a comunidade está exagerando, se há realmente algo com que se preocupar, ou se tudo isso não passa de desinformação. Então vem comigo para descobrir os principais motivos pelos quais a nova série Avatar pode enfrentar desafios. Um dos questionamentos mais frequentes é, por que Avatar continua investindo em novas histórias ambientadas no futuro em vez de explorar o passado, que ainda tem tantas joias narrativas inexploradas? Com personagens como Kyoshi, Roku, Yangshen e Kuruk, por que insistir na criação de um novo Avatar sem saber se ele será bem aceito pelo público? Bom, já se passaram 10 anos desde o fim de A Lenda de Korra, e nesse período, a franquia lançou 5 histórias, com uma sexta a caminho, explorando justamente o passado. Ou seja, Avatar não apenas continua expandindo sua mitologia com novos avatares, como também aprofunda sua história antiga, só que por meio de outro formato, os livros. Avatar nasceu como uma série voltada para crianças. Essas crianças cresceram, e hoje, nós somos esse público, agora entre 20 e 35 anos. Para essa geração, já existe uma coleção de histórias riquíssimas que deram profundidade a personagens antes pouco explorados, como Roku e Kuruk. Mas então, por que essas histórias ainda não foram adaptadas para a animação? A resposta é simples: a animação é extremamente cara, e o Avatar Studios, que ainda está se estabelecendo, não pode se dar ao luxo de apostar logo de cara em uma série ou filme voltado exclusivamente para um público de 10 ou 20 anos atrás. E quero enfatizar o exclusivamente porque sim, nós, fãs antigos, ainda consumimos Avatar, compramos produtos e provavelmente assistiremos à nova série. Mas para que a franquia continue viva e sustentável, é essencial conquistar novas gerações, crianças e adolescentes de hoje. Isso não significa que as histórias de Kyoshi, Yangshen ou outros avatares nunca serão animadas. Mas antes disso, o estúdio precisa se consolidar, captar um novo público e garantir que a franquia continue relevante. A boa notícia é que a franquia não está mirando apenas em um único público, mas sim cobrindo todos os lados. Para as crianças pequenas, há os livros infantis. Para os fãs antigos, temos os livros, os quadrinhos, os jogos de tabuleiro e toda a linha de produtos das séries anteriores. E para um novo público adolescente, há a nova série, o jogo que está por vir, colaborações especiais, e até o filme do time Avatar adulto, que promete agradar tanto os nostálgicos quanto os novatos. No fim das contas, se Seven Heavens for um sucesso, as chances de vermos Kyoshi, Yangshen, Zeto e até Onian ganhando adaptações em filmes e outros formatos aumentam muito. Mas tudo isso depende de garantir uma nova geração de fãs que mantenha a franquia viva no longo prazo. Daqui a uma década ou mais, muitos de nós teremos outras responsabilidades, e menos tempo para acompanhar Avatar, enquanto os adolescentes de hoje serão o principal pilar do Avatar Studios. É um investimento no futuro. Se um novo público for conquistado agora, haverá recursos para expandir a franquia ainda mais, incluindo projetos que mergulhem no passado. Então, esse receio pode ser deixado de lado. Outra grande preocupação do público é se Seven Heavens será uma série cheia de representatividade e outras questões sociais. Esse ponto tem gerado muito debate e até rejeição antes mesmo do lançamento da série. Mas sendo direto, a série já abordou a diversidade cultural, feminismo, desigualdade de gênero, deficiência, diferenças de classe e espiritualidade. É provável que a nova série seguirá esse caminho, e na verdade, praticamente tudo no cinema e na TV hoje em dia traz inclusão de alguma forma. Esse é um assunto que sempre gera discussão, e muita gente teme que se acontecer, pode dar errado. Inclusão é algo que já faz parte do universo de Avatar há 20 anos. Mas, o que poderia dar errado? Bom, se for forçado ou mal executado, sim, pode ser um problema. Além do mais, a nova gestão de governo dos Estados Unidos está sendo mais rigorosa em relação a esse assunto, então, dependendo de como for inserido na série, existe uma chance de sofrer censura. Espero que os desenvolvedores estejam atentos a esse detalhe, e não considere como uma bobagem que passará despercebido pelo governo.
Mas, sinceramente, acho melhor não arriscar tanto para que o projeto não seja censurado, assim como nós que esperamos tanto para assistir. Com a nova série sendo produzida diretamente pela Paramount, é bem provável que vejamos um tom mais maduro do que a Lenda de Korra. Mas como sempre, esse é um ponto que vai dividir opiniões dentro do fandom. Agora, será que a nova série está fadada ao fracasso só porque teremos não um, mas 2 avatares crianças de 8 anos? Um dos receios do público é que um avatar tão jovem faça a história parecer infantil, e sinceramente eu entendo. Não seria minha primeira escolha assistir a uma série inteira sobre um avatar dessa idade. Preferiria que fosse um adolescente ou adulto. Mas acho bem provável que essa fase seja apenas o começo da jornada e que ao longo dos episódios, haja um salto no tempo, deixando o avatar mais velho. Talvez sigam um modelo parecido com Arcane, mostrando as origens dos personagens antes de avançar vários anos na história. Agora, se toda a série focar no avatar ainda criança, será que isso estraga tudo? Acho que não. A Lenda de Engi já mostrou que uma história protagonizada por crianças pode ter profundidade e temas complexos, mesmo sendo voltada para um público jovem. Mike e Brian levam seus projetos a sério, ou pelo menos a maioria deles, e mesmo que o tom seja mais leve, provavelmente terá camadas suficientes para manter os fãs interessados. Então, esse ponto não me preocupa tanto. Outro detalhe que está dando o que falar são os rumores sobre a história de 2 avatares gêmeas se enfrentando em um mundo pós-apocalíptico. Parece um clichê? Sim, muitos já apontaram isso. Mundos destruídos e gêmeos com destinos opostos não são exatamente uma novidade. Mas será que isso é um problema? Ainda não dá para dizer. O diferencial de Avatar sempre esteve nos detalhes, na forma como a história acontece. Aang, por exemplo, era um dobrador dos 4 elementos ainda inexperiente, precisando se fortalecer para derrotar o Senhor do Fogo. Essa é a premissa básica da série. Mas além disso, tivemos a revelação de que ele esteve congelado por 100 anos, o cometa de Sozin se aproximando, um príncipe tentando capturá-lo para recuperar sua honra, quando na verdade tudo era uma farsa criada por seu pai. A série trouxe camadas como as vidas passadas, os chakras, as 4 nações e muito mais. Então, por enquanto, não dá para cravar que a nova história será apenas um clichê. Ainda estamos lidando com informações vazadas. Dito isso, não vou mentir. A ideia das gêmeas realmente soa como algo que já vimos antes. Mas Avatar sempre brilhou nos detalhes, nos personagens, nos conflitos, na construção do mundo. E isso só vai ficar claro mais adiante quando tivermos trailers, mais imagens ou a própria série. Até lá, esse ponto segue em aberto. Outra grande questão é como vão justificar a existência de 2 avatares ao mesmo tempo. Recentemente foi revelado que Roku tinha um irmão gêmeo que não era avatar, o que reforça a ideia de que isso não deveria ser possível. Então, como vão explicar agora? Essa talvez seja a maior preocupação, porque vai contra tudo que conhecemos sobre o ciclo Avatar. Se Rava foi dividida, como isso aconteceu? Se um dos gêmeos herdou Rava e o outro Vato, então um deles teria um poder imensamente superior ao outro, já que, segundo Lore, Vato precisa de 10.000 anos para recuperar sua força total. Dá para fazer essa ideia funcionar? Com certeza. Mas a questão é como vão justificar isso dentro da história. Minha teoria é que o cataclismo que levou à morte de Korra tenha fragmentado o espírito do Avatar, permitindo sua reencarnação em 2 pessoas. Se a execução for bem feita, pode ser incrível. Mas se não for bem explicada, o fandom pode se revoltar. Então, esse ainda é um ponto muito preocupante. Outro medo recorrente é o excesso de fanservice, especialmente a canonização de teorias populares entre os fãs. Desde os romances de Kyoshi, já vimos ideias surgidas na comunidade sendo incorporadas oficialmente, como os eventos da Lenda de Genji, que começou como um fanfic, ou a explicação sobre as chamas azuis serem um fogo mais poderoso. Não sou muito fã de adaptações diretas de teorias de fãs, mas, se a ideia das avatares gêmeas for bem integrada ao lore, não vejo problema. Mas muita gente acredita que isso será um grande problema. E o cenário futurista? Esse é outro temor do fandom. Se na época de Korra a tecnologia já estava avançada, o que esperar agora? A melhor forma de evitar que Avatar vire um sci-fi exagerado é justamente o cataclismo. Se o mundo foi devastado, a tecnologia pode ter se tornado escassa e restrita a poucos lugares. Isso permitiria que a história continuasse avançando no tempo sem perder a essência da franquia. Então, esse medo já parece resolvido. Claro, se fizerem bem feito. E as 4 nações?
Segundo vazamentos, Korra teria reformulado o mundo após o cataclismo, a substituindo por 7 refúgios onde os sobreviventes vivem. A perda das nações clássicas pode ser difícil de aceitar, mas também abre espaço para novas dinâmicas, conflitos e cenários inéditos. Em vez de 4 grandes potências, teríamos 7 centros distintos, cada um com sua própria cultura e desafios. Isso pode ser algo positivo, entretanto, isso está gerando um temor muito grande no fandom. Por fim, será que Korra realmente teria poder para reformar o mundo dessa forma? Ainda não sabemos em que condições essa história acontece. No romance de Roku, vimos que certos locais espirituais podem amplificar os poderes dos dobradores. Se o cataclismo estiver ligado ao mundo espiritual, Korra pode ter atingido um nível de poder nunca antes visto. Além disso, não sabemos quantos anos se passaram desde sua era, então ela pode ter evoluído ainda mais ao longo do tempo. No final das contas, tudo depende da execução. Se o cataclismo e a reestruturação do mundo forem bem explicados, podem enriquecer o universo de Avatar e responder muitas perguntas deixadas em A Lenda de Korra. Agora quero saber de vocês, o que acham de tudo isso? Deixem suas opiniões nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something, don't take for granted.